O céu se transformou em um campo de batalha e a força aérea russa não veio para brincar. Bombardeios incessantes, destruição em massa e uma ofensiva que deixou o mundo em choque. O que parecia uma simples operação militar rapidamente se tornou um espetáculo de devastação. E você, o que faria se estivesse no meio desse caos? As forças ucranianas, posicionadas em pontos-chave de grande vulnerabilidade, não tiveram chance contra a ofensiva aérea russa, que chegou com força avassaladora. O cenário era devastador, com os aviões de combate russos dominando os céus e deixando os soldados ucranianos sem recursos para se proteger. A sensação de impotência era visível em cada rosto, à medida que os ataques incessantes desmantelavam as linhas de defesa ucranianas com uma eficiência aterradora. À medida que os vídeos dessa operação começaram a circular nas redes sociais, ficou claro que as forças russas não estavam apenas atacando, mas aterrorizando. As imagens que rapidamente se espalharam capturaram momentos de desespero nos rostos dos militares ucranianos, enquanto tentavam inutilmente se proteger da violência dos bombardeios. A cada novo impacto, o estrago era maior e a moral das tropas ucranianas caía cada vez mais. Os mísseis de alta precisão, disparados pelos aviões russos, atingiram alvos com uma destreza impressionante, destruindo veículos blindados e esfacelando o que restava das defesas locais. A ofensiva aérea, minuciosamente coordenada e sem possibilidade de reação eficaz, não apenas demonstrou a força esmagadora da Rússia, mas também destruiu qualquer chance de resistência organizada por parte dos ucranianos. De maneira surpreendente, as defesas aéreas da Ucrânia, que já estavam enfraquecidas após meses de combates intensos, não foram capazes de se adaptar à velocidade e à precisão dos ataques dos aviões russos. Esses aviões, como o Su-25, que são conhecidos por sua capacidade de operar em condições adversas e resistir ao fogo inimigo, desempenharam um papel decisivo na destruição das posições ucranianas. Armados com mísseis de precisão, os russos conseguiram atacar diretamente os pontos de defesa com uma eficácia brutal. O Su-25, um avião projetado para sobreviver a ataques inimigos e realizar bombardeios de precisão, foi a chave para a destruição implacável das forças ucranianas. Voando a altitudes baixas para escapar dos radares, os pilotos russos foram capazes de realizar ataques de surpresa, atingindo alvos com uma precisão cirúrgica. Cada missão foi executada com uma coordenação meticulosa, e os vídeos capturados pela Rússia não só mostraram os ataques em tempo real, mas também a forma como os aviões se moviam, ajustando os ângulos de ataque para garantir o máximo impacto. As imagens capturadas durante o ataque são um retrato do caos. Explosões, fumaça e chamas subindo ao céu transformaram a paisagem em um campo de destruição total. O que eram áreas fortificadas se tornaram, em questão de minutos, um amontoado de destroços e cinzas. Para os soldados ucranianos, o impacto foi psicológico e emocional tanto quanto físico. O terror de assistir suas defesas desmoronando sem a mínima chance de reação foi um golpe devastador. Eles não estavam apenas sendo atacados, estavam sendo esmagados por uma força militar imbatível, com cada ataque deixando mais um pedaço de sua capacidade de resistência para trás. À medida que a ofensiva aérea russa se intensificava, em uma sequência implacável de ataques, o governo ucraniano tentava, sem sucesso, reorganizar suas forças e reforçar as posições defensivas. A realidade no terreno, porém, era brutal. As forças ucranianas estavam sendo esmagadas pela precisão e pela velocidade dos ataques russos, com poucas oportunidades para reagir ou reagrupar. Em várias regiões, a falta de tempo e de recursos para organizar uma resposta eficaz deixou os soldados ucranianos em uma posição extremamente vulnerável. O impacto dessa ofensiva não se limitou apenas para os ataques aéreos. Os russos também focaram em destruir as redes de comunicação vitais, impedindo que as unidades ucranianas mantivessem qualquer tipo de coordenação. A perda de contato entre os batalhões fez com que o caos se instaurasse, com cada célula isolada, incapaz de se comunicar ou se defender adequadamente. Isso não apenas enfraqueceu a estrutura militar da Ucrânia, mas também desmantelou sua capacidade de se reagrupar e lutar contra a ofensiva russa. Os ataques russos foram planejados com uma exatidão impressionante,
impressionante. Alvos estratégicos como depósitos de armamentos, instalações logísticas e comboios de suprimentos foram devastados com precisão. O objetivo, claro, era interromper as rotas de abastecimento e esgotar os recursos ucranianos, tornando impossível qualquer tentativa de contra-ataque. E de fato, a Rússia alcançou seus objetivos com êxito. A incapacidade de reforçar as linhas de defesa, mesmo com o apoio ocidental, deixou os ucranianos em uma situação ainda mais delicada. Em lugares como Kursk, onde os ucranianos tentaram resistir, as forças se viram completamente sobrecarregadas. O terreno, que alternava entre vastas planícies e algumas áreas arborizadas, ofereceu pouca proteção para os veículos blindados ucranianos. Esses veículos, facilmente identificados pelos aviões russos, se tornaram alvos fáceis. O bombardeio aéreo não apenas aniquilou os veículos blindados, mas também destruiu a infraestrutura crítica que sustentava as operações ucranianas, como as linhas de comunicação e os centros de abastecimento. A eficácia da operação russa foi tal que, em questão de poucas horas, o que restava das defesas ucranianas foi aniquilado. O exército ucraniano sofreu perdas irreparáveis, tanto em termos de vidas humanas quanto em equipamentos militares. Por outro lado, a Rússia atingiu seus objetivos com baixíssimas baixas, executando sua ofensiva com uma precisão e coordenação excepcionais. O planejamento meticuloso e a experiência dos pilotos russos foram cruciais para o sucesso da missão. Logo após a operação, o governo russo não perdeu tempo em utilizar as imagens dos ataques para reforçar sua narrativa de vitória. Através das redes sociais, a Rússia rapidamente divulgou as imagens da destruição, destacando o poder de suas forças armadas e sua superioridade tecnológica. Mensagens de triunfo e reafirmação do poder militar russo foram amplamente compartilhadas, não apenas para o público interno, mas também com o intuito de enviar uma mensagem clara ao mundo. Qualquer provocação da Ucrânia ou seus aliados seria respondida com a mesma força avassaladora e implacável. Com o cenário de guerra se tornando cada vez mais desolador, as forças ucranianas se viram forçadas a recuar e repensar suas estratégias em várias frentes. O avanço implacável das tropas russas, especialmente em direção à região de Donbas, foi um golpe psicológico devastador. Donbas, que ocupa uma posição estratégica essencial para qualquer tentativa de contraofensiva ucraniana, agora está sendo gradualmente tomado pelas forças russas, criando uma pressão enorme sobre os defensores. A perda de acesso a essa região não é apenas uma questão territorial, mas um golpe que corta as principais rotas de abastecimento e comunicação para as tropas ucranianas. Sem essa linha vital de suprimentos, os militares ucranianos enfrentam dificuldades ainda maiores para manter a resistência. O ano de 2024 tem sido especialmente desafiador para as forças ucranianas. A Rússia, em um movimento de grande escala, avançou significativamente, conquistando um território 6 vezes maior do que o ano anterior. Esse progresso acelerado é impulsionado por uma combinação eficaz de poder aéreo, artilharia pesada, forças terrestres coordenadas e táticas de precisão cirúrgica. As forças russas, com sua superioridade técnica e estratégica, parecem dominar o campo de batalha, enquanto as forças ucranianas enfrentam uma situação cada vez mais desesperadora. A promessa de apoio militar contínuo e o aumento da presença da OTAN, que já eram esperados como uma salvação, revelam-se insuficientes diante da dura realidade imposta pelas forças russas no terreno. A guerra, longe de estar resolvida, agora apresenta uma dinâmica completamente diferente daquela observada no início do conflito. O foco das forças russas em ataques aéreos, como os realizados em Kursk e outras regiões próximas, revelou as falhas e vulnerabilidades do exército ucraniano diante de ofensivas coordenadas com precisão. A eficácia dos ataques russos não se limitou a destruir veículos e posições de defesa, mas também desmantelou qualquer possibilidade de resistência organizada, evidenciando o abismo de capacidade entre os dois lados. No campo de batalha, a situação das tropas ucranianas é cada vez mais desesperadora. Com o território sob ataque, a escassez de recursos e a crescente pressão psicológica, as forças de Zelensky enfrentam
uma batalha interna tão difícil quanto a Esther. As tropas, cansadas e mal equipadas, lutam para manter a linha de defesa, mas a moral é constantemente erodida pela falta de reforços e pela percepção de que as forças russas estão cada vez mais próximas de alcançar seus objetivos. Mesmo com a promessa de mais apoio ocidental, incluindo armas avançadas e treinamento militar, o resultado parece incerto. O fluxo de recursos parece não ser suficiente para mudar o curso da guerra, com muitas das unidades ucranianas encontrando dificuldades para manter operações sustentáveis em meio à contínua ofensiva russa.